Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre ácidos diarrênicos, reações de ionização e a classificação dos ácidos. Vamos lá? Então, ácido é toda espécie química que aumenta a concentração de íons hidrogênio, H+, ou hidrônio, H3 ou mais, quando está em solução aquosa. E aqui temos exemplos de ácido de uso industrial, ácido clorídrico e ácido sulfúrico, e aqui algumas frutas ácidas. E o que é a reação de ionização, então? A ionização é um processo químico, pois os átomos neutros, independente do estado de agregação, sejam sólidos, líquidos ou gasosos, adquirem cargas elétricas positivas e negativas quando em contato com a água. E aqui a gente tem a representação da ionização do ácido clorídrico, que é o HCl. Quando está em contato com a molécula da água, ele vai ter uma troca aqui. Então, o hidrogênio passa lá, fazer parte da ligação com a água, e aí vai formar o íon H3+, e o ânion Cl-. Então, a gente tem a parte positiva, H3+, e a parte negativa do Cl-. Temos aí essa separação de íons, que é o processo de ionização que acontece com os ácidos quando estão em contato com a água. Para a classificação dos ácidos, temos 3 classificações: quanto à presença de oxigênio na molécula, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, os hidrogênios que podem ser liberados no meio aquoso formando o H+, e a força do ácido ou grau de ionização. Então, quanto à presença ou ausência de oxigênio, a gente vai ter os hidrácidos, que são aqueles que não apresentam oxigênio, e na fórmula a gente tem sempre o hidrogênio na frente para todos os ácidos. Então, HCl, HBr, HF, HI são todos hidrácidos, não apresentam oxigênio. Já os oxiácidos vão apresentar oxigênios nas suas moléculas. HNO3, H2SO4, H3PO4, todos eles apresentam oxigênio na fórmula molecular. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente vai ter os monoácidos, que são aqueles que apresentam um hidrogênio ionizável, e aí a exceção é o H3PO2. Note que todos os outros presentes aqui têm só um hidrogênio desenhado aí na sua fórmula molecular. Os diácidos são aqueles que vão ter 2 hidrogênios ionizáveis, como H2S, H2CO3, e a exceção é o H3PO3. Os triácidos apresentam 3 hidrogênios ionizáveis, como H3PO4, H3BO3, e os tetraácidos apresentam 4 hidrogênios ionizáveis, como H4PA2O7 e outros. Quanto à força ou grau de ionização, a gente tem 2 métodos. O primeiro utiliza essa expressão aqui, alfa é igual a x dividido por y vezes 100, onde x é o número de moléculas ionizadas e o y é o número de moléculas dissolvidas. Quando você faz a continha e o alfa é maior ou igual que 50, o ácido é forte. Se estiver entre 5 e 50, é um ácido moderado. Se for menor ou igual a 5, é um ácido fraco. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente tem o outro método que fala o seguinte, que os hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis, e aí a gente vai ter os ácidos fortes, os ácidos moderados e os ácidos fracos em relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis. E os oxiácidos, a gente usa a regra de Pauli, que fala que o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis vai classificar a força. Então, ácidos fortes, a continha é maior ou igual que 2, os moderados igual a 1 e os fracos igual a 0. Então, eu vou olhar a fórmula molecular e observar quantos hidrogênios, quantos oxigênios aparecem, subtrair um valor do outro, e aí eu vou saber se é forte, moderado ou fraco os oxiácidos. Nesse vídeo, nós falamos sobre os ácidos diarrênicos, classificação dos ácidos e as reações de ionização. Espero que vocês tenham gostado e até breve!